pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar de Raízes do Mal de novo. Caso você aí não saiba o que é Raízes do Mal, o que é isso que eu tô falando agora, Raízes do Mal é um livro do universo de Stranger Things que explica um pouco sobre a história da mãe da Eleven, né, a Terry Ives, e explica um pouco de alguns outros experimentos que a gente vê por aí e que não passou na série. Mais especificamente, esse vídeo é sobre um personagem chamado Andrew Rich. Pra quem já viu o vídeo que eu fiz sobre Raízes do Mal, eu contei praticamente a história inteira lá. O vídeo vai estar aparecendo aí num card pra você dar uma olhada. Eu recomendo muito você ver esse vídeo, que aí você pode entender, quem sabe, um pouquinho melhor as coisas que eu vou falar hoje. Mas pra quem não tá entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, o Andrew é nada mais, nada menos que o pai biológico da Eleven. Não, ela não é filha do Brenner. Fica com essa caso você já não sabia disso. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu acho que esse personagem, o Andrew, vai aparecer na quarta temporada. E vou citar aqui também motivos pra ele estar vivo, porque lá no livro do Raízes do Mal é dito que ele morreu, né? Que ele foi dado como morto. Mas eu não acredito nisso e ainda por cima, como eu disse agora há pouco, eu acho que ele vai aparecer na quarta temporada e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito, tá? Passa aí a playlist de Stranger Things pros seus amigos, tem uma lista inteira, mais de 20 vídeos que eu já fiz sobre esse tema. Passa pra frente lá nos grupos de WhatsApp, nas contas de fã de Stranger Things que vocês têm, que isso me ajuda muito. Bom, pra começar eu vou fazer um pequeno recap aqui, né? Eu vou contar um pouquinho sobre quem foi o Andrew na história, né? O pai biológico da Eleven, ele veio de uma família rica, sabe? Bem riquinha, tipo Beverly Hills. Só que apesar dele ter sido mimado a vida inteira dele, ele sempre teve um senso muito grande de responsabilidade. Tipo, ele não fazia um monte de burrada por aí e depois falava que não foi ele que fez, sabe? Ele era responsável, era uma pessoa digna. Ele sempre enfrentou os problemas dele, sempre se importou muito com o próximo. Outra coisa bem legal que eu acho sobre esse personagem é que ele é muito interessado em artes e literatura, especialmente O Senhor dos Anéis, que até mesmo já foi mencionado várias vezes em Stranger Things. Mirkwood. Mirkwood. It's from Lord of the Rings. The Hobbit. It doesn't matter. Se você leu Raízes do Mal, você sabe que o personagem do Andrew foi mandado pra Guerra do Vietnã. E depois disso é dito que ele morreu. Você vai lendo lá e uma hora vão falar pra você que ele morreu. Mas será mesmo que ele morreu? Sério? O meu objetivo do vídeo de hoje é te convencer que esse homem pode estar vivo e ainda por cima pode ter um papel importante na quarta temporada. Então fica aí até o final porque esse vídeo vai ser legal. Ah, e antes de eu começar a falar aqui, eu quero dizer que esse vídeo é apenas uma teoria, certo? Tem muita gente que confunde por aí quando eu faço uma teoria, acha que é verdade absoluta. Sendo que não, eu só tô aqui num fundo verde aqui com todo mundo divertido aqui atrás de mim, olha só que legal. Falando uma coisa que eu acho que vai acontecer na série e por que eu acho que vai acontecer. Só isso. Então é importante você sempre se lembrar de não tomar isso aqui que eu tô falando como fato, ok? É apenas uma teoria, uma hipótese. Bom, só recapitulando aqui bem por cima o que aconteceu em Raízes do Mal, que envolve o Andrew. Depois da Terry causar muito no laboratório, sabe? Ficar se metendo onde não deve, coisas do tipo. O Dr. Brenner fala que ele vai punir a Terry por tudo aquilo que ela tá fazendo. Ela tá causando demais e ele não tá gostando disso. E aí, em determinado momento, quando o Brenner acha oportuno, ele consegue achar uma maneira do Andrew ser expulso da faculdade. E na época tava rolando a Guerra do Vietnã, então tava tendo todo tipo de sorteio pra levar os homens pra guerra. E os homens que não estivessem estudando, eles teriam mais chances ainda de ir lá combater no Vietnã. Então o Brenner manipula o sorteio nacional dos Estados Unidos pra poder mandar o Andrew até o Vietnã como uma maneira de punir a Terry. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Pra que eu tô mencionando esse fato? É que o Brenner é uma pessoa vingativa e é bom vocês fazerem essa nota mental na cabeça. Você vê que só foi a Terry causar um pouquinho no laboratório que ele decidiu punir ela. Então ele tem essa mania de sempre punir as pessoas quando elas aborrecem ele. Mas às vezes, como você pode ver, ele não pune diretamente a pessoa que deixou ele irritado. E sim faz alguma coisa pra deixar aquela pessoa meio destabilizada. No caso, mandar o Andrew pra longe. Além do fato de que quando
quando isso acontece, a Terry já estava grávida da Eleven. E como a gente bem sabe, isso já foi dito na série, o Brenner roubou a Eleven pra ele, né? Não foi nada tipo que a Terry ofereceu a criança ou algo do tipo, não, ele roubou a Eleven. E no livro de Raízes do Mal é dito especificamente que o Brenner quer se livrar da Terry de alguma forma, sabe? Ele quer a criança só pra ele e ninguém vai atrapalhar isso. Ou seja, ele quer se livrar dos pais da Eleven. O que faz sentido, né? Que é pra ele não ter problema depois. Mas aí, enquanto eu tava lendo, eu vi uma sequência de eventos, né? Uma sequência que tava acontecendo no livro, várias coisas ao mesmo tempo, que eu achei bem estranho. Vamos começar falando de quando o Andrew já foi sorteado pro acampamento militar, ele já ia pra guerra, não tinha o que fazer. Mas isso não impede a Terry de continuar a explorar o laboratório e ver o que ela pode descobrir de podre ali. Inclusive, tem um momento que ela quase expõe o Brenner, sabe? Pro governo, pra mídia, ela quase expõe ele. E é nesse momento que o Brenner fala que a Terry irá pagar por isso, ou seja, ele já ameaçou ela, falou que alguma coisa ia acontecer com ela. Só que aí, nada acontece com ela. Tipo, nada mesmo, não acontece nada com ela. Alguns dias depois desse incidente, a Terry descobre que ela tá grávida, né? Na verdade, ela tava grávida há muito tempo e o Brenner já sabia disso. Ela foi, tipo, a última a saber, praticamente. E depois dela descobrir que tá grávida, ela descobre também que o Andrew morreu. Morreu. E, gente, presta atenção, isso tudo, uma coisa acontecendo atrás da outra. Tipo, a Terry causou um problema, o Brenner falou que ela ia pagar e depois ela ficou sabendo que o Andrew morreu. E é agora que eu vou começar aqui no vídeo um top coincidências, que vão servir mais ou menos de argumentos pra vocês, meus argumentos, né? Que vão tentar meio que provar que o Andrew tá vivo, sabe? Motivos pro Andrew tá vivo. Você pode levar esse top como isso também. A coincidência número 1 é isso que eu acabei de dizer, né? O Brenner falar pra Terry que vai punir ela e depois o Andrew aparece supostamente morto. A número 2, que já foi mencionada nesse vídeo também, é que o Brenner queria afastar os pais biológicos da Eleven. Imagina que você é uma pessoa bem psicopata igual o Brenner e você quer se livrar da mãe e do pai de determinada criança que você quer roubar. Bens a Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma analogia aqui, tá? Não faça isso, não roube crianças, por favor. O Brenner já tinha em mente o que ele queria fazer com a Terry, mas... e o Andrew? E se o pai da Eleven aparecesse na jogada do nada e atrapalhasse os planos do Brenner? Lógico que ele não iria correr esse risco, ele tinha que lidar de alguma forma com ambos os pais da menina que estava prestes a nascer ali, a Eleven. Quem sabe se ele deixasse a Terry louca, que foi o que aconteceu, né? Foi o que o Brenner fez no final, e fizesse alguma coisa pra deixar o Andrew longe, tipo, matar ele. Ou até mesmo convencendo o Andrew de alguma forma a não voltar. Porque lembrando aqui, o Andrew não sabia que a Terry estava grávida, então pra ele não tem filha, porque não deu tempo da Terry contar pra ele. E agora vamos pro número 3 dessa lista, que eu chamo de fator guerra. O que é isso? O fator guerra tem a ver com essa guerra do Vietnã que eu já mencionei no vídeo. Basicamente, se um soldado da guerra fica desaparecido, né, por 48 ou 72 horas, ele é dado como morto. Tipo, você não precisa achar o corpo do soldado pra você dar ele como morto. E isso pode ser justamente uma das coisas que aconteceu com o Andrew. Ele pode ter sumido em algum momento e as pessoas deram ele como morto. Sem falar do número 4 aqui da nossa lista, que é estamos em 1970. Não tem comunicação direito. Porque assim, né, gente, a história de Raízes do Mal se passa em 1970. Não tem GPS nessa época, sabe? Não tem nenhum tipo de comunicação igual a gente tem hoje, que é mais fácil localizar as pessoas. Ou seja, nessa época eles tinham uma comunicação muito limitada. Não tinha como, por exemplo, você puxar a ficha criminal de alguém do nada no meio da rua, igual a polícia faz hoje. Nessa época é muito fácil você sumir do mapa, principalmente em ambiente de guerra, que sumiu, morreu, né? Sumiu 2, 3 dias, já era, morreu. Outra coisa interessante a se notar aqui é o tópico número 5 dessa lista de coincidências. Acho que não! Que eu intitulei como foi uma morte muito rápida e sem detalhe. Quem leu o livro do Raízes do Mal sabe do que eu tô falando nesse tópico. O Andrew é um dos personagens mais importantes do livro. Ele tá presente desde o primeiro capítulo, literalmente. E aí você que nunca leu e tá pensando, foi feita alguma homenagem pro Andrew? Será que ele teve algum tipo de funeral, né? Porque ele era um soldado que morreu na guerra, essas coisas aconteciam na época.
né? Ou acharam o corpo depois e enviaram pros Estados Unidos. Será que isso aconteceu? Não, nada disso aconteceu. A Terry ficou sabendo que o Andrew morreu literalmente pelo telefone. E o pior é que a gente nem vê essa cena inteira, a gente nem vê como eles explicam que o Andrew morreu. É descrito no livro que a Terry estava falando com os pais do Andrew no telefone e tudo que eles têm a dizer é: sinto muito, Terry. E aí no livro fala que ela parou de ouvir, sabe? Que tipo, o mundo dela caiu e pronto. Começou um mó drama, né? Porque obviamente, imagina, você recebe uma ligação dessa. E aí nós que estamos lendo o livro não ficamos sabendo nem como, nem quando e nem onde o Andrew morreu. Tipo, em qual momento, o que ele tava fazendo, o que aconteceu. Por que eles faltariam com tantos detalhes na morte de um personagem tão importante? Na minha opinião, foi muito vago. Dava pra ser mais específico, não precisava nem falar de funeral nem nada, era só mostrar, tipo... Ah, eles saíram numa primeira missão e acabou morrendo em batalha. Pronto, você já explicava o que aconteceu. Mas isso não aconteceu. E agora vamos pro número 6 da lista, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo primeiramente, né? Que é a possibilidade de ter tido uma morte falsa. Se você abrir o seu livro de Raízes do Mal, ou então procurar em algum PDF por aí, você vai perceber que depois de 3 páginas, sim, 3 páginas, 3 páginas, R$3. quando você descobre que o Andrew tá morto, depois dessas 3 páginas, a Terry começa a pesquisar sobre como fingir uma morte. E aí fica meio subentendido que ela quer fugir do Brenner e tá pensando em fingir uma morte, só que ela não chega a pensar seriamente nisso, sabe? A gente não vê isso no livro. O que me fez pensar aqui, e se isso fosse algum tipo de dica sobre o que aconteceu com o Andrew? Dentre essas instruções que a Terry fica vendo de como fingir uma morte e tal, a bibliotecária diz especificamente pra ela que tem algumas coisas que são muito importantes quando você tá prestes a fazer isso. A primeira coisa é você trocar o seu nome, porque ninguém pode saber sua identidade. E a segunda, que é o que me chamou a atenção, é você nunca retornar pro lugar onde as pessoas vão reconhecer você, onde tem gente que te conhece, que pessoas que você ama e tudo mais. E aí, no meio da conversa lá com a bibliotecária, a Terry pensa que isso seria uma coisa muito difícil de fazer. E a bibliotecária justifica falando que as pessoas fazem isso pra proteger aqueles que amam. Porque geralmente a pessoa que precisa fingir uma morte tá com algum problema muito sério que não dá pra resolver, né? Tipo problemas com o governo, quem sabe? Por que isso foi colocado 3 páginas, depois de você ficar sabendo que o Andrew morreu? O tópico número 7 aqui se chama Futuro Incerto. Basicamente, na história, a gente tem um personagem chamado Ken, que ele se intitula Vidente. Ele consegue ver se as coisas vão dar certo ou se vão dar errado. Quando esse personagem encontra o Andrew antes dele ir pro Vietnã, ele diz que ele não consegue ver o futuro dele, porque é um borrão. Ele descreve como se fosse um grande borrão e ele não consegue ver o que vai acontecer com o Andrew. E aí depois, quando o Andrew é dado como morto, o Ken sente que ele não está mais entre nós, né? Basicamente isso. E aí você pode pensar... Ah, então já era, né, Miss? O que vai acontecer agora? O cara preveu lá que o Andrew morreu, não tem como você defender isso, né? Calma lá um instante que sim, eu tenho uma defesa pra isso. Ao decorrer do livro, você vê diversas vezes esse personagem vidente, né, o Ken, errando algumas previsões. Tipo, errando muito feio, sabe? Por exemplo, o Ken disse que daria tudo certo com a Terry, que ela ia ficar bem, ia ficar tranquila na vida dela. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? Sem falar que ele mesmo diz que as previsões dele nunca estão 100% certas, podem sim estar erradas, porque nós fazemos o nosso próprio destino. Ok, beleza, eu acho que você deve estar processando a milhão essas 7 coisas que eu falei aí pra você, né? Esses 7 argumentos. Mas agora eu vou falar pra vocês o que eu acho que aconteceu com o Andrew, tipo, certinho, as coisas que eu acho que aconteceu, e como isso pode influenciar na 4ª temporada e por que a gente pode até mesmo ver ele na 4ª temporada. Eu acredito que depois da Terry ter causado lá no laboratório, quase expôs o Brenner, deixou ele muito irritado, o Brenner, como eu disse, falou que ia dar uma lição na Terry, né? E essa lição seria punir o Andrew, fazer alguma coisa com o Andrew. Eu não acredito que o Brenner tenha mandado matar o Andrew, porque o Dr. Brenner fica surpreso ao saber da morte do Andrew. Então eu acho que basicamente o Brenner mandou fazer alguma coisa com o Andrew e a ordem foi mal interpretada ou algo do tipo, o que fez o Brenner ficar surpreso com do nada o cara ter morrido, porque não era isso que ele tinha planejado, sabe? Eu imagino que tentaram matar
matar o Andrew e ele fugiu. E nessa fuga dele, ele deve ter desaparecido e, consequentemente, foi dado como morto. E aí o governo avisou os pais dele, que por sua vez avisaram a Terry. Mas como aquela bibliotecária que tava falando com a Terry instruiu pra gente 3 páginas depois, 3, ele não poderia voltar para os Estados Unidos usando o mesmo nome. Ele não poderia chegar lá falando, oi, eu sou o Andrew. E muito menos voltar pro lugar da onde ele veio, lá perto da Terry, com a família dele e tudo mais. Porque ele gostaria de proteger aqueles que ele ama, né? E ele voltando lá, se ficasse uma galera tentando matar ele toda hora, poderia ser perigoso para as pessoas que ele se importa, né? Então, ele não foi pra cidade natal dele, pra cidade onde a gente viu ele na história inteira. Ou seja, o Andrew foi morar em outra cidade, onde ninguém conhece ele. E é agora que entra a 4ª temporada, e vamos ver se você já sacou a minha linha de raciocínio aqui. Comenta aqui embaixo se nesse momento do vídeo você já sacou pra onde eu estou indo com essa temática. E se não sacou, tá tudo bem, eu vou explicar agora. Vocês se lembram o que aconteceu no último episódio da 3ª temporada? A Joyce foi embora de Hawkins e foi se mudar pra uma cidade nova, que a gente ainda não sabe pra onde é, né? Isso não foi dito na temporada. E aí eu fiquei pensando, e se essa cidade que a Joyce, a Eleven, o Will e o Jonathan estão for a mesma que o Andrew está? E agora eu vou dar pra vocês alguns motivos pra justificar isso, né? Por que eles fariam isso na série? Uma coisa que sempre acontece em séries de TV por aí é que sempre que você coloca um ambiente novo pros personagens frequentarem, você tem que ter também um personagem novo ali pra falar com aquele cara, com aquela menina que a gente já conhece. Um exemplo aqui pra vocês é o próprio Starcourt Mall, né? Aquele shopping da 3ª temporada. Você pode perceber que eles colocaram o Steve lá dentro pra trabalhar, né? Ou seja, um personagem que a gente já conhece, um cara que a gente conhece, mas tem que ter um personagem novo nesse ambiente pra poder interagir com o Steve. E aí, qual personagem que eles inventaram? You know that means you suck. Deu pra sacar a ideia desse negócio de ambiente novo, personagem novo? Então, se a galera lá da Joyce chegar na cidade nova, tem que ter alguns personagens ali que vão interagir com eles e que vai ser de alguma forma importante pra história. Por que um desses personagens não poderia ser o Andrew? Já pensou ele é chefe da Joyce? Já pensou ele é professor de alguma escola, já que ele gostava de literatura? São 1000 possibilidades de personagens que o Andrew pode fazer nessa cidade nova aí. Com todo aquele mistério sobre americano ter aparecido na 3ª temporada, né, lá no finalzinho, na cena pós-créditos, um dos palpites é que esse americano seja o Dr. Brenner, né? Teve muita gente que acredita nisso, inclusive. Eu sou uma das pessoas que acredita nisso, e caso você queira saber os meus motivos, né, do porquê que eu acredito que o Brenner é um americano, vai estar de novo aparecendo um cardzinho aqui das expectativas da 4ª temporada. Inclusive, eu aconselho muito a você ver esse vídeo, porque vai dar uma boa complementada nesse vídeo aqui que você tá vendo agora. O Brenner seria a maneira que os russos tiveram de conhecer o mundo invertido, né? De saber da existência do mundo invertido e saber, é claro, dos monstros que ficam lá dentro e tudo mais. Teve também todo aquele discurso do Hopper falando que ela precisa enfrentar o medo dela, né? O trauma dela. Então, meio que eles estão tentando induzir a Eleven a voltar para aquela história dela querer se conhecer melhor, de saber a origem dela. E se você for falar da origem da Eleven, uma hora você vai ter que descobrir que o Brenner não é pai biológico dela. E se você descobrir que o Brenner não é pai biológico dela, você pode se perguntar, tá, então quem é? Tanto a personagem vai se fazer essa pergunta, quanto a gente, né, que estiver assistindo, vai falar, nossa, ok, Brenner não é pai dela, então quem é? E aí a série vai precisar explicar pra gente o que aconteceu com o pai dela. E uma das coisas, uma das explicações possíveis que pode ter é que na verdade o pai dela tava na nossa cara o tempo todo, desde o começo lá da 4ª temporada, né, porque ele vai estar nessa cidadezinha junto com a Joyce, com o Will, Jonathan e todo mundo. Inclusive tem uma parte no livro que o Andrew e a Terry batem duas polaroids, né, duas fotinhas deles mesmos, e uma dessas fotos fica com a Terry e a outra com o Andrew. Então quem sabe o que a série pode inventar envolvendo essas polaroids também. Vai que a Eleven acha uma dessas polaroids e faz esse link, né, na cabeça dela, ela fala, ah, esse aqui pode ser meu pai, olha só, ele tá aqui com a minha mãe nessa foto. E eu também acredito que a 4ª temporada vai ter muitos paralelos com a 2ª, porque a 3ª teve muitos com a 1ª. E se você for seguir a linha de raciocínio da 2ª temporada, a Eleven explora a origem dela, né? Ela conhece a Kali, que eu acredito também que pode voltar a aparecer na 4ª temporada. Ela descobre mais do passado dela, ela vai numa investigação, né, pra saber do passado dela e da origem dela. Então, se você for fazer paralelo
com a segunda temporada, nessa quarta temporada, você pode colocar essa busca da Eleven aí por mais informações do passado dela. Aproveitando que agora ela tá sem poderes, né? Ela não pode localizar uma pessoa tão facilmente, é por isso que ela não vai achar o Hopper, né, também. Enfim, isso é apenas uma teoria, uma coisa que eu achei legal comentar, e eu mencionei isso lá no vídeo do Raízes do Mal, e teve muitos de vocês, tipo, muitos de verdade, que pediram pra mim fazer vídeo da teoria, então cá estou eu cumprindo a promessa. Eu acho que seria muito legal você apresentar o pai biológico da Eleven, e faria sentido também com base em tudo que tá acontecendo. Mas me digam vocês, o que vocês acham dessa teoria, o que vocês acham que pode acontecer ou não, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar um like, porque isso me ajuda muito, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!